Meu nome é Lucas Brandão, eu vou falar da matéria de Sociologia do segundo trimestre da verificação. E eu vou começar falando um pouquinho da ideia de liberdade e igualdade para Norberto Bobbio e um pouquinho dele também. E o Bobbio, ele meio que explora totalmente a esfera da política para tentar conceitualizar o valor da igualdade. E Bobbio, ele sempre tentando remeter com que a liberdade seja meio que uma prioridade, porque ambos, de liberdade e igualdade, ambos determinam que o conceito ele possa ser meio que de uma pessoa humana, sabe? E para Bobbio, igualdade é meio que frequentemente substituída por justiça, e onde a justiça ela meio que precede a liberdade, onde a justiça ela precede liberdade, não por soar melhor, mas meio que por ter um contexto mais histórico, entende? Vítimas de uma opressão, elas pedem liberdade. Vítimas de um poder arbitrário, elas pedem justiça. E vítimas, por exemplo, de um poder meio que despótico, ele meio que seja meio tanto arbitrário quanto opressivo, mas tem uma pedida de liberdade aí, de não poder separar da exigência de uma justiça. E o homem, ele sempre busca a liberdade em que todos os homens, eles eram livres e iguais, ou seja, correr atrás disso, porque jamais existiu uma sociedade em que todos, no seu geral, fossem livres ou iguais. Sempre tem alguém que mostra uma desigualdade, sempre tem alguém que não é livre. E ao fato de que a liberdade e a igualdade elas sejam metas em geral para o que o homem procura, uma meta que caminham juntas, isso não significa que os indivíduos em geral eles não desejam umas metas opostas. Não se pode dizer que é contraditório tentar imaginar essas coisas, mas o Bob ele afirma que se pode existir uma sociedade onde todos são igualmente livres e livremente iguais. E o que é contraditório é dizer que, por exemplo, que possa existir uma sociedade onde todos sejam superiores, ou meio que todos possam ser superiores, como é que eu digo? Superiores, hierarquicamente, nessa condição de posse, onde todos sejam superiores por dinheiro, assim. E em uma sociedade meio que inspirada no princípio de uma hierarquia, ela é dividida entre superiores e inferiores, por exemplo, Brasil. E uma sociedade que ela é baseada no ideal de autoridade, ela é dividida em poderosos e não poderosos. E o único... Por que bate a mão, gente? E o único ideal que ele possa meio que atrair é meio que o de tentar desfrutar da maior liberdade possível, uma liberdade possível diante de alguém que exerce um poder maior, e da maior meio que igualdade possível entre todos. E pode ser
uma sociedade fundada na autoridade ou na hierarquia, desde que seja meio que controlado entre todos os poderosos, tudo da nata e da elite, e não entre os subordinados. E enquanto a liberdade é uma qualidade que é referente ao ser, a pessoa e a igualdade é uma relação formal. Ela é dada à proposição dotada, tipo, de sem sentido. Tipo, X é igual enquanto X é livre. E uma meio que proposição com sentido. Meio que, vamos supor, embora totalmente genérica, mas tipo, muito usada, a proposição tipo, todos os homens são iguais, se refere, por exemplo, não tipo a uma qualidade do homem, mas se tem foco tipo de um tipo de relação entre eles que os fazem meio que uma categoria abstrata da humanidade. E com isso tudo meio que se determina muito notório tipo que a liberdade como uma qualidade de um ente, ela meio que enquanto tipo, na igualdade, ela pode ser considerada uma relação entre esses entes em uma totalidade qualquer. E de todo modo, a igualdade, ela consistindo em uma relação de valor, isso faz dela meio que uma meta desejável. E isso também faz dela ser um fato de justiça. Como afirmava Bobbio, tipo, justa se entende em qualquer tal relação tem a ver. E, de algum modo, como uma ordem a institui ou a resistir. E se quiser meio que conjugar os dois valores supremos da civilização, a expressão que mais se adaptaria a esse conceito é liberdade e justiça, e não liberdade e igualdade, já que igualdade ela não é um valor por si só, e ela, se for uma condição necessária, meio que ainda que não suficiente, de uma harmonia, de um todo, de um equilíbrio também interno, de um sistema que mereça meio que esse nome de justo, pois as duas coisas que são iguais entre si não são justas nem injustas, nem tem valor social e nem político. Enquanto a justiça é um ideal, a igualdade ela é evidentemente um fato. Nesse ponto, o problema da igualdade, o problema da igualdade e da liberdade, ela se refere ao problema dos chamados critérios de justiça, ou seja, aqueles que têm um critério que permite estabelecer situações por situação em que duas coisas ou duas pessoas devem ser iguais, meio que ter um fim de que sua liberdade ela pode ser considerada justa e podem ser iguais em vários aspectos, são necessários um só. Tipo, não há uma teoria de justiça que não debata e discuta os principais critérios de justiça, que habitualmente, por exemplo, seriam juntos em um só. E tipo, na sociedade familiar, tendo um exemplo, o critério é o da necessidade. Já tipo na escola, quando houver uma finalidade de seleção, o critério é o do mérito, assim tipo vai seguindo, dependendo do contexto que sempre é inserido. E em nenhuma das concepções historicamente falando assim importantes, afirmava Bobbio, vamos supor, por exemplo, essa máxima de que todos os homens são ou nascem iguais não pode ser interpretada como uma exigência de que todos os homens sejam iguais em tudo. A ideia de que ela expressa é que deve ser considerada iguais e tratado como iguais diante
daquelas tipo, qualidades que são de acordo com as concepções do homem. A essência do homem ou da natureza humana, nesse sentido, tipo a máxima, tipo, não tem um significado único, mono, mas tem meio que, vamos supor, uma ideia tipo de todos iguais, sim, mas tipo de quê? E meio que as desigualdades sociais, elas são meio fruto da relação entre a vida social da civilização. Isso é um fato. Eu falo um pouquinho do poder no seu termo geral, de como ele é classificado, independente de segmentos de filósofos. E a gente pode afirmar, tentar definir o termo poder de várias formas, porque a palavra poder, ela engloba todos os aspectos da sociedade e do convívio entre animais racionais e animais irracionais. Poder, ele se pode definir perfeitamente como a capacidade real ou em potencial para tentar influir sobre o outro, tipo, no sentido do que eu desejo. E o domínio ele se tem no sentido de mandar ou executar uma ação qualquer. E o poder, ele é um aspecto potencial em todas as relações sociais, e ele se caracteriza pela condição de assimetria. Tipo, o sujeito que possui poder, ele exerce um controle maior sobre a conduta do outro sujeito, da outra pessoa, que no caso sofre essa forma de agir como um subalterno, tipo, nesse sentido próprio. Então a forma de poder é essa, no sentido de domínio pelo outro. E a ideia do poder para Max Weber que assim, que para Marx significa a probabilidade de tentar impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo que contra toda uma resistência e qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade. Para Weber, ele fala que em fundamento ele se refere a certos recursos necessários para a legitimação desse poder. Em outras palavras, é preciso ter alguma coisa a mais em relação aos outros para que se te possa mandar. Eu estou te mandando fazer isso, eu mando em você porque eu tenho uma coisa a mais em relação a você, no caso a outra pessoa. E em relação de poder, existe essa relação de poder, né? Ela existe em toda a relação social, não é exclusivo de nação, não é exclusivo de estado nem país. Por exemplo, para que um professor de física ou de matemática, sei lá, ele possa tentar dar uma aula, ele tem que tentar ter um recurso tipo a mais que os alunos. Ele tem que ter, no caso, o conhecimento, a sua especialidade que ele tem na sua disciplina, no que ele carrega na sua mente. E sem esse recurso que o professor ele tem que ter a mais que um aluno, ele não se tem meio que o fundamento necessário para que ele mesmo ele seja professor. Ou, tipo, como a gente fala, tipo, um bom professor, um ótimo professor. Um outro exemplo que eu posso dar aqui é que pode ser meio que explorado, meio que são, tipo, as patentes militares. Tipo, um soldado raso, que tem um nome, né, que chama de soldado, que tem uma patente menor. Ele, vamos supor, ele bate constantemente em um sargento, porque esse sargento ele possui um recurso a mais em grau tipo, de elevado de patente lá dentro da base militar, para que tipo, fundamente o seu poder, tipo, o contrário não acontece, porque a falta de recurso que tem nessa relação, o outro não ia bater no outro, no que tem um cargo maior. Numa simples tipo, relação social, numa conversa, por exemplo, o recurso que tem uma função,
fundamenta o poder, ele varia conforme mudam os interlocutores. Por exemplo, quando um fala, ele detém um recurso do poder, enquanto o outro ouve. Tipo, depois, quando o segundo, tipo, a segunda pessoa, ele detém esse recurso, enquanto o outro, ele se torna meio que um ouvinte, ele começa a ter uma noção do poder, tipo, e assim por diante. Os recursos e fundamentos, eles podem variar, gerando sempre de uma forma diferentes tipos de poder. Tem, por exemplo, o poder político, o poder econômico e o poder eclesiástico, e entre outros. E tipo, deve-se também ressaltar que o pensamento de Weber de poder, ele difere de dominação. Essa diferença, ela pode ser bastante evidente. Tipo, dominação, segundo para Weber, é um caso especial de poder, e a dominação é um estado de coisas pelo qual uma vontade manifesta, vamos supor, como é que eu explico melhor? Tipo, dominação é um estado de coisas que dá uma vontade, se manifesta do dominador e que influi sobre os atos dos outros. E um exemplo seria tipo a execução de uma ordem militar, o decreto de um imperador também, e uma ordem de um técnico de futebol que ordena, manda o jogador fazer o que ele quer, e outros exemplos aí. E o poder é um conceito mais genérico, enquanto dominação é um conceito mais específico. Weber, ele sempre dizia que o conceito de poder, ele é sociologicamente amorfo, enquanto o conceito de dominação, ele tenta tipo, aplicar-se a mais casos específicos e concretos, meio que em casos em que o predomínio da vontade de uma pessoa, ele ultrapassa a vontade da outra. Tipo, a pessoa que tem alguma coisa a mais, ela vai querer dominar a outra, em uma relação de mando e obedece. Então, para Weber, era essa a noção de poder. Agora eu vou falar um pouco dos contratualistas e os seus conceitos em geral, um pouco dessa fase do contratualismo. E o conceito central do contratualismo é a valorização do indivíduo. Porque dessa forma, desde que fundado, uma época meio que era mina e, vamos supor, sei lá, que não atendia os princípios, que seria a legitimidade, que seria da autopreservação e da ilegalidade do dano arbitrário feito dos outros. Tipo, a autoridade legítima, ela passou a ser encarada como coisa fundada em aspectos voluntários que eram feitos pelos súditos dos estados. A principal contribuição de Locke para o contratualismo é a sua noção de consentimento, que deveria ser periódico e meio que convencional. E Locke, ele encarou os governantes como curadores da cidadania, e de forma memorável ele imaginou um direito à resistência e mesmo à revolução. E dessa maneira, o consentimento, ele começou a ter uma base meio de controle político. E foram 3 condições para a consolidação na história do pensamento político das teorias contratualistas no âmbito de um debate mais amplo sobre o fundamento do poder político. O primeiro foi meio que uma transformação da sociedade, que depois houvesse uma cultura política secular disposta a tentar discutir uma origem dos fins do governo. E durante o período entre o século XVI para o século XVIII, surgiram correntes muito teóricas que visavam refletir muito e tentar sempre explicar como provavelmente se deu uma criação do Estado, como a sociedade ela se comportava
antes tipo, dos indivíduos sentirem a necessidade da sua criação. Os pensadores desta corrente filosófica, eles tinham como base que o Estado ele havia sido criado por meio de um suposto contrato social. Entre os contratualistas, que seriam os mais famosos, tanto como Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, apesar de todos os três eles acreditarem que o Estado ele havia se formado a partir de um contrato social, existem algumas divergências no pensamento de cada um, tendo uma relação ao caminho tomado para uma consolidação de um pacto. E Hobbes ele não acredita que em uma natureza boa do homem ela exista. Hobbes não acredita que tem uma natureza boa do homem. Pelo contrário, ele é egoísta e egocêntrico, não sentindo nenhum prazer em uma convivência com os seus demais, com a sociedade que vive à sua volta. E Hobbes ele afirma, aliás, que existem 3 causas que provocam discórdia entre os homens, que sempre é a competição, a desconfiança e a glória. A liberdade, que seria do homem, enquanto no estado da sua natureza, gera muita guerra e conflitos também, instabilidades, e os indivíduos eles sentem então a necessidade de um pacto social, para que este pacto ele se formule de uma forma necessária, que todos abram mão da sua liberdade e dos direitos que possuam no estado de natureza. O pacto social ele é formado para tentar garantir paz e segurança aos indivíduos numa troca de liberdade e direito. É um pacto de submissão, ao passo que todos tentam transportar ao Estado todo o poder visando garantir a segurança. Rousseau, nas suas 2 obras, que era o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens e o Contrato Social, ele tenta discorrer na primeira, que seria o Discurso sobre a Origem, a criação do Pacto Social, para que ele foi um pacto injusto, e na segunda, que seria o Contrato Social, ele meio que propõe como poderia ser feito o contrato na medida em que todos fossem beneficiados. No discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Rousseau ele diz que os homens no estado de natureza eles são amorais e, por exemplo, eles não têm conhecimento do que é bom ou do que é mal. Tem um entretanto aí, e no sentido de não conseguir ver o seu semelhante sofrer. Rousseau não fala como se deu o processo do estado da natureza para a sociedade civil. Vamos supor, tendo que Rousseau ele afirmava que o pacto social ele foi injusto, já que os iludidos pelo discurso de homens ambiciosos, eles foram homens grosseiros e inocentes, sabe, que perderam sua liberdade total, natural, para uma servidão. Ou seja, os indivíduos eles abriram mão da sua liberdade em troca do trabalho, de servição e da miséria. São notáveis as várias diferenças nas teorias dos 3 contratualistas, ao passo que Hobbes ele acredita que um ser humano que seria egoísta, ele é competitivo por natureza. Locke ele já crê que esse ser ele só se torna cruel no momento que ele há a violação dos seus bens. E já Rousseau, ele pensa que o indivíduo, ele é amoral, ele não suporta ver o seu semelhante sofrer. Entretanto, ele perde a sua inocência no decorrer, no passo em que ele se entrega
se integra cada vez mais na sociedade, ou seja, a sociedade faz ele ser cruel. Tipo, o contrato social, ele também possui visões dispares. Tipo, em Hobbes, os homens, eles entram em acordo para firmar o pacto visando sempre garantir uma segurança e paz, abrindo mão de todos os seus direitos e liberdade. E Locke, ele acredita que o contrato ele é firmado para preservar o direito natural e a propriedade privada. Já Rousseau, ele não vê o pacto social como uma saída eficaz, porque ele faz o homem perder a sua liberdade e se torna servo. E logo, tipo, este último, ele propõe, tipo, outros tipos de contrato que seria o ideal, tipo, também seria divergente do contrato de Hobbes e de Locke. Enquanto Rousseau, ele não acredita em um retorno ao estado de natureza, Locke, ele propõe que este se dá através do surgimento de um Estado tirânico, que sempre coloca a preservação da propriedade privada em risco. Hobbes, ele acredita ser inconcebível um retorno ao estado de natureza, já que o súdito ele não tem o direito de se rebelar contra o soberano, contudo, não tem não descarta a possibilidade disso acontecer. E eu vou falar agora um pouquinho de Locke, um pouquinho do seu pensamento, um pouquinho do que ele acreditava, e um pouquinho da história dele. E Locke, ele foi um filósofo inglês do século XVIII, que ele exerceu uma influência muito grande sobre o pensamento político daquela época. E um dos aspectos importantes da filosofia de Locke foi o conceito da tábula rasa, que seria da ideia da folha em branco. E segundo esse filósofo, que seria o Locke, todas as pessoas elas nascem sem qualquer ideia em mente ou algum conceito. E isso quer dizer meio que a gente não nasce sabendo o que é certo ou errado, o que é bonito ou o que é feio, entre as pessoas, entre objeto, o que for. E ninguém quando nasce também nasce já sabendo da existência de Deus ou não, qual é a forma certa de educar os filhos, ou qual é o lugar que deve ocupar na sociedade, algum cargo. Tudo que a gente sabe da vida, seja o que for, dependendo do que for, com a educação, com convivência, isso sociavelmente, isso é o social. Fora da vida social não se aprende nada. E essa noção ela é muito importante pra gente, já que a gente fica sabendo de que todo conhecimento de qualquer pessoa, ele também foi aprendido e varia de grau em grau, de pessoa em pessoa. E isso quer dizer meio que o próprio Locke, ele afirmava que ninguém é meio que infalível, ninguém não existe uma instituição e pessoas livres de erro, todo mundo erra, e é preciso esse erro porque, para que haja um respeito às opiniões, já que, se ninguém é dono da verdade, todo mundo só tem uma opinião, pode ser até divergente, mas todo mundo tem uma opinião diferente da outra. E apesar de hoje, existir umas teorias mais elaboradas que antigamente não tinha, ainda é um conceito comum meio que determinado um ponto de desenvolvimento do homem. Esse meio que juntou para formar um estado. E as teorias mais recentes dizem que depois de viver por dezenas de milhares de anos em bandos nômades, os humanos, eles meio que, por fator climático, não encontraram mais abundância na sua caça e viram como uma alternativa mais eficaz a prática em uma intensiva agrícola, dando foco, um desenvolvimento para a agricultura. E eles também já conheciam o processo de semear e colher certos vegetais. E com a prática mais intensiva da agricultura, meio que tiveram que se fixar em determinada região, perto de um lago, de um rio. Eles começaram a ter essa noção
de como progredir, tipo, onde houvesse uma abundância de água também era o foco deles. E ali sempre, meio que provavelmente, cada um foi tomado noção de que se for tomando um território, ia ter uma noção de posse. E meio que reiniciando uma noção de plantação de cada território. E o tempo ele foi passando e as outras famílias, elas começaram a se fixar na região, e as relações sociais, elas foram se tornando cada vez mais complexas, tendo mais umas, cada vez mais evoluindo, e era necessário criar certas regras sobre como trocar produto, que antigamente não tinha dinheiro, tipo, o que vale mais a pena, tipo, a cevada ou o sal, que na época era muito usado, sal para temperar todo tipo de alimento e conservar, e a cevada todo mundo usava. E, tipo, como evitar fraudes e roubos, como defender uma propriedade de um estrangeiro que está com má intenção. E assim ia, tipo, foi evoluindo, desenvolvendo uma sociedade. E foi nessa hora que os homens dessa aldeia, vamos supor, aldeia, começaram a se reunir e foram, tipo, pra casa do mais forte, ou que tinha mais armamento, mais alimentos. E, tipo, começaram a eleger essa pessoa que tinha muita abundância como chefe, ou rei, ou protetor, legislador. Todos os nomes eram dados. Tipo, essa é apenas uma hipótese meio que parecida com a teoria da formação do Estado, segundo Locke. Tudo isso foi no pensamento do segundo Locke, que ele dizia que todos os homens, antes de se juntarem para formar o Estado, formar um Estado, ele meio que já tinha certo tipo de direitos naturais, ou seja, direito à propriedade, à liberdade e à defesa. Quando os homens, tipo, voluntariamente eles se ajudaram para formar um Estado, eles não queriam mais abrir mão dessa sua liberdade, meio que eles já tinham ela antes, então para que perder ela depois do trabalho? E por esse motivo, que em um Estado não podem existir opressores e oprimidos. Tipo, Locke dizia que as injustiças, elas começam quando certos grupos eles começam a passar a ter mais poder econômico. Tipo, Locke se referia às terras, sabe? E com isso eles dominam o governo e a sociedade. E Locke ele foi chamado de liberal porque ele era a favor da liberdade para todos os súditos, já que tipo vivia em uma monarquia na época. Hoje em dia pode parecer tipo uma coisa banal e evidente, mas no século XVIII isso não era nada comum. Tipo, na Inglaterra, tipo, ele estava na Inglaterra, tipo, talvez a Suíça, a Holanda, o resto da Europa e do mundo era constituído por reinos absolutistas. O Brasil, nessa época, no século XVIII, ele era uma colônia abandonada, explorada e, tipo, por uma monarquia que era absolutista, estava cagando pro país, só queria pegar minérios, os benefícios. E baseado nessa visão de formação de Estado, o Locke ele também estabelece como um fundamento o Estado, como se o Estado fosse a liberdade, como considerando meio que o fato de que todos são iguais perante a lei, perante de dinheiro, de cor, de sexo e meio que todos têm o direito à felicidade, na busca da felicidade, da liberdade. No sentido de todo mundo ser livre e de que decidir meio que o rumo que for tomar na sua vida, desde que não prejudique a liberdade do outro indivíduo. Então esse foi o pensamento de Locke, que ele lutou até o fim. E a matéria de sociologia do segundo trimestre da verificação acaba e a matéria de sociologia volta no outro vídeo na AD do terceiro trimestre.